do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E o título da mensagem desta noite é, diga comigo, Ele veio para nos libertar. Ele veio para libertar. Uma missão foi entregue a Jesus. E essa missão foi libertar aqueles que estavam cativos e presos a Satanás e o pecado. João capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam, somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Diga comigo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus continuou e disse, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho, porém, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga comigo, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar, Deus de amor, de graça e de misericórdia, esta é a tua palavra, e que teu Espírito possa transformar estas palavras em alimento, em vida para as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus, que cada ouvinte desta palavra possa prestar atenção no recado que o Senhor nos dará, e esta palavra possa cair numa terra fértil, numa terra que seja fértil ao teu mover. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Duas palavras de antemão neste texto, eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque às vezes a pessoa lê e passa direto e não percebe as nuances, os detalhes da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. E como introdução, eu quero falar dessas duas palavras rapidamente, que é a palavra servo. Quando Jesus disse, quem comete pecado, ele é servo. E essa palavra servo no grego, no doulos, tem a mesma conotação da palavra no hebraico, ebed. E a mesma conotação também na palavra evet em aramaico, que significa escravo. Ora, todos nós sabemos que os escravos não tinham vontade própria, nem direito algum, nenhuma preferência eles poderiam ter, nem qualquer papel na família ou na sociedade. Eram tão somente propriedade dos seus senhores. Assim era na vivência do Novo Testamento, quando o Novo Testamento começou a ser pregado, e do Velho Testamento, o que se vivia naquela época era uma escravidão ferrenha. Os senhores abusavam dos escravos e faziam coisas que não eram de direito de nenhum ser humano viver o que aqueles homens e mulheres viviam. E a segunda palavra é exatamente essa, libertar. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar significa tornar livre, dar a liberdade, libertar os presos, aliviar, desobrigar, libertar alguém de uma dívida. E nós sabemos exatamente para este propósito que o Senhor Jesus veio há quase 2000 anos atrás, trazer liberdade aos cativos, trazer esperança para aqueles que não têm. Sabe, querido, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós entendemos e compreendemos o alto preço que foi pago por mim e por você na cruz do Calvário, nós então enchemos nossos corações de gratidão ao Senhor. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas não têm mais gratidão a Deus. A maioria das pessoas, elas têm gratidão às coisas do país, aquilo que o país pode oferecer, gratidão ao patrão, gratidão ao chefe, gratidão a uma ajuda de alguém. Mas poucas pessoas nesse mundo tão egoísta, tão vil, têm gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Gálatas 5:1 que o Senhor Jesus nos libertou. Diz o texto assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez
a um jugo de escravidão. Paulo mostra que Jesus agora libertou um povo, libertou a igreja dos poderes das trevas, agora dos poderes malignos, das trevas agora que permeiam a vida daqueles que não têm Jesus, daqueles que estão perdidos no mundo, daqueles que estão sem paz e sem esperança. Então essas vidas agora que são eu, que somos nós, você, agora temos a nossa vida liberta. Cadeias foram quebradas. Se todos nós aqui agora começarmos a falar e começarmos a dizer aquilo que nós fazíamos no nosso passado, aquilo que nós pensávamos, ou aquilo que nós vivíamos, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui ia ter prazer em dizer aquilo que fazíamos. A começar por mim. Porque a nossa vida, diz a palavra de Deus, que todas as nossas justiças são como trapos de imundície para Deus. Fedem. Só para lembrar, amada igreja, trapos de imundície eram aqueles panos rotos velhos que eram colocados sobre as feridas dos leprosos. E aquele pus, aquela chaga grudava naqueles tecidos. Então Deus olha para o homem e ele vê a justiça própria do homem como trapos de imundície. Então sabemos que quando o Senhor nos libertou, Ele nos deu uma nova vida. E agora a Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia nos diz, no Salmo 68, 6, eu quero discorrer com a igreja alguns versículos, como introdução, para que você entenda o que Deus fez por mim e o que Deus fez por você, por todo aquele que ama o Senhor. Diz assim: Deus faz com que o solitário, Salmo 68, versículo 6, viva em família, liberta, veja bem, aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. A pior prisão de um ser humano é aquela que ele não pode ver, as grades invisíveis e os grilhões do pecado. A pior prisão que existe para o homem é a prisão que Satanás coloca o homem, e ele então, sem saber, é escravo dos desejos de Satanás. Faz somente aquilo que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho do Senhor Jesus. Vidas que você conhece, vidas que você sabe, que estão andando por caminhos que parecem ser bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Aí é onde entra você, aí entra onde entra as nossas vidas, porque é exatamente você, nós, que Deus quer usar para tirar essas vidas do caminho da perdição. O Senhor Jesus disse que somos a luz do mundo. Por que luz do mundo? Porque o mundo jaz em trevas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão andando ao meio-dia como em plenas trevas, porque elas não sabem para onde vão, elas não sabem de onde vieram e para onde vão chegar. Por isso Deus está contando com você. Diga para quem está do seu lado, Deus está contando com você. Amém? Diz a palavra de Deus que Ele nos tirou e nos libertou dos grilhões. Quantos grilhões, quantas cadeias você já foi liberto? Sabe o grande problema da gente? É que a gente quer ver as coisas do nosso jeito, a gente quer ver as coisas do nosso ponto de vista, e a gente esquece do principal, do essencial. Querido, quantas vezes Deus te tirou da boca do leão? Será que foi só comigo? Quantas vezes Deus te tirou do laço do passarinheiro? E Ele quebrou o laço, Ele despedaçou a corrente, cadeias foram quebradas, despedaçadas, por causa do grande amor de Deus pela sua vida. O Senhor Jesus veio libertar o seu povo. Ele desceu dos céus, do alto dos céus, se fez carne, para trazer vida, paz e esperança, para desfazer das cadeias dos grilhões que prendem o homem desde o dia que o homem nasce. A Bíblia diz que em pecado o salmista dizendo, me gerou minha mãe. A Bíblia diz que a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. Desde pequenininho, nós temos cadeias, uma cadeia que hoje tem prendido muitas pessoas, e até mesmo dentro de muitas igrejas, é a cadeia do egoísmo. Aquela vida, aquela pessoa que só volta-se para ela, só pensa no que ela quer. O Deus dela é como Filipenses 3 diz,
é o ventre, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Mas, querido, a nossa pátria está no céu. Deus nos chamou para atentarmos para as coisas do alto. Ele nos chamou para buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Ele não nos chamou para olharmos para as coisas dessa terra. Ele não nos chamou para olhar para as coisas deste mundo, mas para atentarmos firmemente em Jesus. Veja o que diz o Salmo 107, versículo 13. Se referindo a uma palavra que Deus quebra os grilhões. Salmo capítulo 107, versículo 13, que diz assim: então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e os livrou das suas angústias, das suas dificuldades, e outras traduções. Veja essa tradução, versículo 14. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as prisões. Versículo 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze. Olha que coisa tremenda. Quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Querido, vidas que estavam presas ao pecado, vidas que estavam presas ao engano, vidas que estavam presas a toda sorte de pecados que você puder imaginar. E quando este povo clamou ao Senhor, quando este povo intercedeu, buscou a face de Deus, Deus então respondeu com libertação. Assim como Deus respondeu ao povo do Egito, aqueles milhões que estavam ali, porque clamaram, porque suplicaram a Deus, Deus os tirou da mão de ferro de Faraó. Assim acontece conosco. Quando vem alguém e prega o evangelho para as nossas vidas, quando vem alguém e fala do amor de Jesus, da santidade de Deus, da graça de Deus que é melhor do que a vida, nós então entendemos que o Senhor é o único caminho, não um dos caminhos. Nós então entendemos que Jesus não é uma boa opção, Ele é a única opção. Nós então o amamos de todo o nosso coração, porque brota no nosso ser uma alegria que não é passageira. A alegria desse mundo é passageira. A alegria, ela é feita de campeonato em campeonato, de Copa do Mundo em Copa do Mundo. O time que é campeão agora, daqui uma semana, 2 meses, ninguém lembra dele. Aquele que ganha um grande prêmio, um grande troféu, uma grande corrida, ninguém lembra dele daqui a um mês. Mas as pessoas do mundo, elas se preenchem com essas coisas, tentando tampar o vazio do coração delas, enganando-se, porque não sabem, muitas delas, que somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Isaías 42, versículo 7 diz: para abrir os olhos dos cegos e para tirar das prisões os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Queridos, são prisões espirituais. Deus não está falando de entrar em nenhum carandiru da vida e tirar algum marginal que está lá preso há 30 anos. Não, querido. Deus está falando em tirar homens e mulheres que estão presos em prisões espirituais. Prisões que não tem um carcereiro lá de fora com a chave para abrir e para fechar, não. O carcereiro chama-se Satanás, o pai da mentira, o Deus desse século, que tem destruído famílias, que tem destruído ministérios, que tem destruído vidas, porque deram uma brecha para o inimigo. Brincaram com aquele que é o pai da maldade, que é o pai da perdição eterna. E a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes, querido. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia não diz para me brincar com o diabo. A Bíblia não diz para me fazer vista grossa para ele. Não, a Bíblia diz para me combater o diabo com a armadura de Deus. Por quê, querido? Eu costumo dizer uma coisa, eu sempre digo isso aqui na igreja. Ou nós estamos lutando contra eles, ou estamos lutando por eles. Querido, se eu não estou lutando, você não está lutando contra principados e potestades, nós estamos fazendo alguma coisa errada. A gente precisa parar e refletir para o nosso evangelho que a gente está vivendo, aquilo que a gente está fazendo, para a gente não errar o alvo. Se é uma ordenança que diz que eu tenho que lutar, que você tem que lutar contra eles, se nós não estamos lutando, nós vamos parar, refletir,
ver o que de errado estamos fazendo na nossa vida, porque de fato estamos fazendo alguma coisa errada, se estivermos fazendo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus começou o ministério dele com um dos textos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada. O livro do profeta Isaías, capítulo 61, no versículo 1. O Senhor, ele usa o profeta Isaías para entregar uma revelação messiânica de quando Jesus viria à terra. Cerca de 700 anos antes de Jesus pisar na terra, o Espírito Santo vem sobre Isaías, e o profeta Isaías fica cheio do Espírito Santo, e ele então profetiza: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, escute bem, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quantas pessoas que você conhece, querido, que não podem vir à igreja, porque estão presas à televisão, à mídia, a pseudos pensamentos, a preconceitos, e estão encarceradas nas prisões, são cativas de Satanás, aonde Deus ordena a bênção, a vida, a vitória para sempre, que é aqui, agora, esse lugar, não querem vir, preferem estarem nos seus lares, porque são cativas de Satanás, porque são presas suas e não sabem. Não importa, querido, a prisão que a pessoa esteja, Jesus sempre tem uma abertura para a vida dela, sempre um escape, não importa. Talvez a pessoa seja um alcoólatra inveterado, beba há 60 anos. O dia que ela conhece Jesus, é como se ela nunca tivesse bebido na vida dela. O missionário Renato deu um testemunho aqui na nossa igreja, daquele bruxo de quase 60 anos, que pegava criancinhas vivas e jogava crianças dentro de um caldeirão, e as crianças derretiam naquele fogo, e eles presenciando aquilo tudo. Aquele homem se converteu, aquele homem aceitou Jesus, e aquelas 4 criancinhas que derreteram subiram para a glória de Deus, estão salvas hoje. E ele cortava a cabeça de um rato e jogava dentro daquele caldeirão, todos presenciando aquilo. Eles não puderam fazer nada, porque era a cultura da vila na África. No outro dia eles apresentaram Jesus, colocaram um telão escrito o nome de Jesus. Irmãos, eles nunca viram o nome de Jesus na vida deles, e quando eles olharam para aquele nome, começaram a estribuchar e começaram a gritar, porque o nome de Jesus, todo o joelho vai se dobrar, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Aquele bruxo então, com 2.000 pessoas, aceitaram a Jesus, se converteram, e no outro dia foram batizados nas águas para a glória de Deus, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você conhece e serve, é o Deus que quebra grilhões, cadeias e destrói fortalezas, para que o homem que era perdido, fadado ao fracasso e à destruição eterna, agora seja mais do que vencedor em todas as coisas, por meio daquele que o amou. Por isso Jesus veio. Isso está relatado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Querido, eu não sei se foi só a minha vida que aconteceu isso no meu passado, mas eu sei que algum de nós que estamos aqui fomos oprimidos por alguma coisa no nosso passado, fomos oprimidos por alguma coisa do diabo, fomos oprimidos por alguma coisa em que as trevas, elas nos cercavam e elas tiravam o nosso fôlego, a nossa vontade de viver, a nossa razão de viver. Mas o Senhor Jesus, o dia que entrou na sua vida, a luz celestial, quando ela brilhou dentro de você, as trevas se dissiparam, e Deus agora tomou o controle da tua vida, e agora você não mais vive, mas Cristo vive em você, e agora você não vive mais na fé
egoísta, materialista, que está sendo difundida nos 4 cantos da face da terra. Mas você agora tenha fé somente no Filho de Deus, que morreu por você, que te deu a vida eterna, que escreveu o teu nome no livro da vida. Quem concorda e quem tem essa palavra no seu coração? Deus nos amou tanto que Ele deu não um dos filhos dele, não uma pessoa que Ele gostava, não uma pessoa que Ele amava, mas Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Você precisa valorizar isso, querido. Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Gente, o que tem de gente negligenciando essa salvação? O que tem gente vivendo uma vida medíocre? Um evangelho pobre, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é como o apóstolo Paulo bem dizia, é um outro evangelho? Porque não pode ser o evangelho de Jesus. O evangelho que me coloca nos outdoors, ao invés do nome de Jesus, não é o evangelho de Jesus. O evangelho que dá glória para o homem, a qual Deus não divide a glória dele com ninguém, não pode ser o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele é cristocêntrico. É Jesus no começo, Jesus no meio e Jesus no final. Não tem mais para ninguém, não tem para mim, nem tem para você. Não tem nenhuma outra estrela que possa brilhar nas nossas vidas, a não ser a estrela de Jesus. Não importa a prisão que você esteja, Ele pode libertar. Existem milhões de pessoas presas neste mundo, que Deus quer libertá-las. Prisões que são grilhões espirituais. Grilhões como da fofoca, grilhões como da maledicência, da mentira, grilhões como do adultério, da prostituição, da impureza, da homossexualidade, das drogas, do álcool, da infidelidade e tantas outras cadeias espirituais que fazem os homens estarem perdidos. Deus deseja libertar e quebrar essas cadeias da vida de quem você conhece, da vida de quem você conhece. Lembra quando Jesus disse: Lázaro, saia para fora? Você se lembra quem libertou Lázaro? Foram os discípulos. Não foi Jesus. Jesus não foi lá e tirou a faixa dele, aquele que estava prendendo ele. Jesus falou: desatai. O mesmo Jesus hoje está falando para mim e para você: desatai as pessoas que estão de fora presas, que estão cegas, blind. Não podem mirar nenhuma persona, porque estão em tinieblas, em cegos. E é você que Deus quer usar como instrumento de justiça para libertar essas vidas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. A vontade de quem? Do diabo. Vou repetir. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. Ou seja, da armadilha do diabo para fazer a sua vontade. São marionetes de Satanás, marionetes do inimigo, que vivem uma vida sem ter direito algum. E o pior, pensam que têm direito. Quantas pessoas que estão nesse mundo, que estão nessa vida, e não vivem de fato e de verdade como livres? Podem ter cidadania americana, podem ter cidadania brasileira, podem dizer o que querem, mas são presos, porque são escravos do pecado. Querendo isso, o pecado não brinca com ninguém.
O pecado, ele tem algumas características, ele seduz, ele engana, ele prende, é como uma teia de uma aranha que vai sendo tecida devagar, lentamente, e quando a mosca menos espera, ela está presa, ela não consegue sair, a não ser que venha alguém de fora e arrebente aquela teia, antes da aranha devorar aquela mosca. Assim é com a vida das pessoas que estão lá fora. E Paulo fala isso muito bem. Presos à vontade dele, da armadilha do diabo. A Bíblia fala que o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Por isso Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você conhece Jesus, você conhece a verdade absoluta de Deus. Você conhece agora a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você sabe agora que você não pode mais andar segundo os desejos enganosos do seu coração. Porque todos eles, sem nenhuma exceção, vão te levar à morte eterna, vão te levar à perdição eterna. Por isso o salmista diz: sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia-me pelo caminho da verdade, da justiça, por amor do seu santo nome. Eu quero falar rapidamente 4 características de quem está preso em cadeias. Se você quiser anotar, você pode anotar. A primeira característica, veja bem, 4 características de pessoas que estão presas por Satanás, são escravas do pecado, escravas dele, nas suas vontades, nos seus pensamentos, e não sabem. Primeira característica que eu quero falar rapidamente é aquela pessoa que perde o direito de ir e vir, porque ela está presa. Não vai aonde Deus quer. Eu lembro que o Alex vai lembrar disso muito bem. Um dia nós estávamos no outro tempo, eu então fiz um laço e prendi o Alex e dei uma demonstração de como o diabo faz com a vida de uma pessoa. E o Alex tentava ir, eu dizia: vai pegar a Bíblia, vai orar. E eu puxava o Alex para trás com aquela corda, porque o Alex era impedido de fazer aquilo que Deus queria, porque ele estava preso no laço. Assim é a vida de milhões de pessoas que você conhece. Elas são impedidas de ir e vir no que diz respeito às coisas de Deus. Elas vão ao shopping, elas vão ao mall, elas vão ao futebol, elas vão ao clube, elas vão à praia, elas vão ao cabeleireiro, elas vão ao supermercado, elas vão à farmácia, elas vão trabalhar, elas vão a qualquer lugar. Mas não vão à igreja. Porque são presas por Satanás. Irmãos, eu estou dizendo coisa seríssima para você. Estou falando de cadeias espirituais que milhões de pessoas não sabem, e você conhece muitas dessas pessoas. Estão sob o domínio das trevas, e as trevas lhes cegaram, não sabem para onde vão, porque as trevas sucumbiram. Estão perdidos. E essas pessoas não podem ir mais à casa de Deus, e elas podem ir até a casa do amigo, do parente, elas podem ir até o bar beber. Eu lembro da história do Rory. O Rory, ele bebia, dá licença, viu, Rorrito, de eu falar de você. O Rory bebia quando tinha feira, e sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, de lunes a viernes. E o final de semana. De manhã, ele já acordava bebendo e dormia bebendo. Mas um dia Deus libertou ele do poder do bar. Deus um dia libertou o Rory do poder da bebida. E hoje o Rory está sendo um instrumento de Deus para abençoar vidas dessa cidade. Porque um dia o Jesus que liberta a vida entrou no coração dele. E hoje ele fez da vida dele uma nova vida. Aleluia. As coisas velhas ficaram para trás. Essas pessoas vão a qualquer lugar menos buscar a face de Deus. Porque estão presas ao laço do diabo para fazer a sua vontade e não sabem. Segunda característica de uma pessoa que está presa ao pecado, às artimanhas de Satanás: ele perde a autoridade sobre o seu próprio corpo. Segunda característica de uma pessoa que está presa nas mãos do inimigo:
ele perde a autoridade sobre o seu próprio corpo, se torna escravos de vícios, de toda sorte de coisas ruins e más. Prostituição, alcoolismo, droga. E se nós fôssemos citar aqui o que o mundo lá fora tem vivido, nós iríamos falar aqui, virar noite, para dizer de corrupção, de maledicência, de orgulho, de fofoca, de soberba, de pecados contra Deus, de pecados contra o corpo, de pecados contra a igreja, de pecados contra o irmão, contra a irmã, contra o pai, contra o filho. E não teríamos fim de dizer. Porque o povo de Deus tem sido levado cativo, porque falta o conhecimento da verdade. E o mais triste, que muitos até conhecem a verdade, mas tampam os seus ouvidos para a voz de Deus, para que eles não ouçam a voz do Senhor. E Provérbios diz, no capítulo 1, que porque Deus clamou e ninguém ouviu, eles também clamarão, mas Deus não vai ouvir. Porque o que semeia na carne, olha, corrupção e morte à terra. É a lei da semeadura. Ela é opcional, mas a colheita é universal. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Goste ou não goste. Acredite ou não acredite. Por isso, querido, é hora de nós mudarmos a nossa plantação, para que a nossa colheita seja uma colheita de bênção, de alegria, de felicidade. Por isso a Bíblia diz, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o Deus da segunda chance está no nosso meio, e está estendendo a mão dele sobre mim e sobre você, para nos dar vida e paz. Terceira característica, perde os vínculos familiares. Arruma um amante, troca os pais pelos amigos, os filhos se rebelam contra os pais. Este é exatamente o retrato da nossa sociedade corrupta e maligna. As pessoas estão trocando os valores. O que é certo pelo que dá certo. Você já viu isso? Querido, vamos começar uma consagração amanhã de uma semana, 5 horas da manhã aqui na igreja de joelho, para Deus ter misericórdia dos brasileiros, dos hispanos, para Deus ter misericórdia dessa nação no próximo ano. Irmãos, a gente pode contar no dedo da mão direita. Quantos corajosos vão ter aqui? Mas se a gente falar assim, e botar nos outdoors, nas lojas aí fora, sábado que vem, o Romildo vai pagar um churrasco com o Alex aqui fora, que vão fazer um churrasco para todo mundo que quiser. Vai ter que botar a polícia aqui fora. Para separar os carros. De tantas pessoas que vão vir. E Paulo fala exatamente sobre isso, que nos últimos dias as pessoas seriam mais amigas dos prazeres que amigas de Deus. Bom, o que está ocorrendo aqui agora é que a gente sabe disso. Mas o que a gente precisa parar para pensar é se nós estamos sendo mais amigos de Deus que amigos dos prazeres. O mundo tem muito prazer para você e para mim, querido. Todos eles vão te levar e vão me levar à morte eterna. Mas os prazeres de Deus nos levarão para a vida eterna. Vida e paz. Amém, querido? A quarta característica. Perde a vontade de viver. Em um grau mais avançado da escravidão, das trevas, do diabo e do pecado, que Satanás impõe, pessoas desistem da própria vida se suicidando. E como estatística para você saber, o número de suicídio entre jovens está crescendo de um modo alarmante. O Brasil hoje é o 8º país do mundo com mais suicídios, aponta o relatório da Organização Mundial da Saúde. Estudo diz que a cada, escute, igreja, 40 segundos, uma pessoa comete suicídio na face da terra. Ou seja, desde que agora começamos a ministrar a palavra para você, centenas e centenas de pessoas desceram ao fogo do inferno eterno. 40 segundos se passou da minha fala agora, uma pessoa cometeu suicídio, se matou.
tirou a sua própria vida. Eu quero falar para você da palavra de Deus, que cita 3 exemplos. 3 exemplos. Que a Bíblia nos mostra de uma libertação que Deus operou na vida de pessoas. Pessoas que estavam presas, encarceradas pelo inimigo, algemadas por Satanás, e tiveram as suas cadeias quebradas, destruídas pelo poder de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, aquele que era, que é e que para sempre será o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, aquele que agora está intercedendo por você, para que você seja fiel a Ele, para que você não olhe para a esquerda nem para a direita, muito menos para trás, mas aquele que deu a sua vida por você. 3 exemplos. Primeiro exemplo: um filho endemoniado. Aquele pai chega até Jesus. Essa história eu quero ler com você rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Escute bem o que diz esse texto. Profundo e maravilhoso é a narrativa dessa história. Mateus 17, versículo 14. E a Bíblia fala que este homem lunático, louco, foi liberto e as suas cadeias foram quebradas. Veja bem o que diz o texto. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, meu filho que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Quero dar um ponto aí, pai, um parênteses nesse texto. Se nós pudéssemos ouvir hoje, estas palavras estão ecoando até os dias de hoje. Ó geração incrédula e perversa, disse Jesus sobre essa geração que nós vivemos. Uma geração que não quer as coisas de Deus. Uma geração que quer se afundar no lamaçal do pecado, nas masmorras do pecado. Mas a grande maioria deles não quer Deus. Estamos vivendo dias, querido. Escute, preste atenção, guarde essa palavra no seu coração. Dias em que 1000 vão cair à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Deus é fiel para fazer a tua vida ficar de pé. Amém. Muitos têm caído, muitos vão cair nesse mundo de ilusão que nós estamos vivendo. Jesus disse: até quando estarei convosco? Gente, Jesus teve repulsa das ações malignas daqueles que não queriam Ele. Do seu grande amor, do seu grande sacrifício, o rejeitaram por causa da sua religião, como se alguma religião na face da terra pudesse salvar o homem. Trocaram Jesus por uma religião. Quantas são as pessoas que você conhece que vivem essa pauta, que vivem essa tecla? Você fala de Jesus para elas, querida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não, muito obrigado, já tenho de religião. Mas vem cá, quem falou com você de religião? Eu estou falando para você no sim, sim, no não, não de Deus. O que passar disso é procedência do maligno. Quantas são as pessoas que você convida para vir para a igreja, querido? E acha que a igreja é um clube? Não, hoje eu vou. Não, tá frio, não. Hoje não. Você gosta também? Gelado. Desculpa. Pastor que me perdoa. Como se eu fosse dono da igreja. Querido, isso é muito sério. O que a gente tem visto é essa palavra, geração incrédula e perversa. E Deus quer levantar você como o sal da terra. Querido, se você colocar 1000 quilos de picanha aqui na frente, e você fizer essa carne com o melhor churrasqueiro que tem na América, Rorrito da Silva Saura, aquele ali mesmo,
Mas se o Jorge não botar um salzinho, nem eu nem você come picanha. Verdade ou mentira? Quem que influencia mais, a carne ou o sal? Jesus disse, você é o sal da terra. Sabe uma das características do sal? O sal dá tempero, dá gosto, dá sabor. O sal não deixa apodrecer. O sal, especialmente para nós que vivemos aqui na América, a turma do Brasil não sabe muito disso. Mas a gente que vive aqui na América, o sal, se você jogar o sal no gelo, vai derreter o gelo. O que Deus está me ensinando e te ensinando com isso? Tem muito coração que está igual pedra de gelo aí fora, mas você é o sal da terra, e você vai derreter esse coração para ele aceitar a Jesus com gratidão, meu irmão. Essa é a vontade de Deus. E diz a palavra de Deus que Jesus disse, até quando vos sofrerei. Traz esse menino aqui logo. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Foi livre. Foi liberto. Lembra que eu disse que um dos estágios de quem está preso é que ele não tem direito de ir e vir? Esse menino não tinha direito de ir e vir, querido. Ele não tinha mais família. Ele não tinha mais cuidado dos seus. Porque ninguém podia suportar. Nem os discípulos deram conta dele, gente. Nem Pedro, nem João. Porque só tem um nome que pode todas as coisas. O nome de Jesus de Nazaré. O próprio apóstolo Pedro, que nunca foi papa e nunca vai ser papa, pode ser pela religião mentirosa, antibíblica, que está aí fora enganando milhões de almas. Mas para Deus, ele era casado, tinha uma sogra, e Jesus curou a sogra de Pedro. E este mesmo Pedro deu testemunho em Atos 4:12. Não há nenhum outro nome dado aos homens ao qual importa que eles sejam salvos. Quando eu coloco algum outro nome do lado de Jesus, do lado da frente ou atrás, em cima ou embaixo, eu estou cometendo abominação diante de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Nós precisamos entender essa verdade. Não é a minha verdade, é a verdade eterna das Escrituras Sagradas. Jesus disse, quem me ama vai obedecer, vai guardar a minha palavra. Não adianta eu falar que eu amo Deus. Mas se você perguntar até para um drogado agora, você ama Deus? Ah, eu amo. Se você perguntar para um prostituto, você ama Deus? Eu amo Deus. Então amar Deus todo mundo ama. Até o ateu ama dizer que Deus não existe. Mas quando você de verdade, você ama Deus, quando você obedece às Escrituras. Jesus disse, meu povo, vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Porque quando a gente conhece as Escrituras, a gente então conhece Deus, a gente conhece o poder de Deus, então nós podemos ter vida. Segundo exemplo, de um homem preso em cadeias físicas, muitas das vezes, e sempre em cadeias espirituais. Lucas capítulo 8, versículo 27. Eu disse que ele veio para libertar o homem dos grilhões, das cadeias, das prisões que Satanás faz com que o homem esteja preso. Lucas 8, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? E quando desceu para a terra, Saulo encontrou vindo à cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Escuta, irmãos, isso aqui me deixa assustado. Isso aqui me deixa assustado. Me deixa assustado. Por quê, pastor? Porque um demônio
sabe quem é Jesus. E eu conheço milhões de pessoas que não sabem quem é Jesus. Milhões. Os demônios conhecem. A Bíblia chega até a narrar: crê em Deus, faz bem. Porque até os demônios creem e estremecem. E estão ganhando de muita gente. Porque tem muita gente que só crê, da boca para fora, mas não teme a Deus. Não estremece pelo poder de Deus. E eles então disseram: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, que não me atormentes. Versículo 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que sais do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões, escute isso aqui, e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E Jesus concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Então o homem que lhes havia saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, rogou que Jesus se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando eles no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele que quebrava tudo, aquele que destruía tudo, aquele que o exército não dava conta, que a polícia não dava conta, agora em perfeito juízo, andava na sua cidade dizendo: Jesus me libertou, Jesus me libertou, Jesus me libertou. Mãe, eu não vejo a senhora há muitos anos, mas eu entrei na tua casa porque ele me ordenou a cuidar dos meus agora. Que Jesus me libertou, que Jesus me libertou, que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente o mesmo, que tem poder para tirar o homem como um bruxo da África há 60 anos, matando criança, afogando nas águas quentes, derretendo criancinhas, para que no próximo dia se convertesse e batizasse nas águas. Esse é o mesmo Deus que está aqui, que pega um endemoniado gadareno que destrói prisões. Só não conseguia destruir as prisões espirituais, porque essa só Deus pode. 1989, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, país Brasil. Isso saiu numa capa do estado de Minas. E todas as pessoas que eram incrédulas tiveram que se dobrar e falar: tem uma coisa errada. Uma mulher frágil, débil, raquítica, moradora de rua, ficou possessa de demônios. Mais de 12 policiais tiveram que cercar aquela mulher. Cerca de 15, 18 policiais colocaram aquela mulher dentro do camburão da veraneia, tamparam aquela mulher e ela, com um chute, arrebentou a porta da veraneia.
Só quero ir no estado de Minas e levantar essas fotos. Vai ver. Uma mulher, como esse endemoniado gadareno. Mas Jesus diz, se referindo a ele, conhecereis a verdade, amém, e a verdade vos libertará. Deus está falando com alguém aqui essa noite, eu tenho certeza. Ah, será que é só comigo que Ele está falando? Ah, Deus, será que é só com o Senhor que o Senhor está falando e ministrando na minha vida, Senhor? Terceiro exemplo que eu quero terminar. A mulher de fluxo de sangue. Lucas 13, versículo 11 ao versículo 16. Outra pessoa que era presa a Satanás, ao diabo. Lucas capítulo 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, veja mais uma vez, a religião sempre vai combater Jesus. A religião sempre vai ser contra Jesus. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar nestes dias. Vinde para seres curados nestes, e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha eu soltar desta prisão? Irmão, presta atenção do que você está lendo, marca na tua Bíblia. Aquela mulher não tinha uma prisão física, ela não entrou naquela sinagoga cercada de barra, de algema, de grilhão no pé. Mas Jesus olhou para aquela mulher e disse: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Não tinha o direito de ir e vir. Perdeu a autoridade sobre o seu próprio corpo. Perdeu vínculos familiares. Perdeu a vontade de viver. 18 anos, não foi 18 dias nem 18 meses. Se fosse 18 meses, imagina você 18 meses sofrendo disso. Deus te livre, te guarde. Mas foram 18 infinitos anos para quem viveu isso. E Jesus declara: não convinha eu quebrar essa cadeia, essa destruição que o diabo está fazendo na vida dela, esse cativeiro, essa algema invisível, libertar ela. Para terminar, querido, eu quero que você abra a sua Bíblia e marque na sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 18 e versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 18 e versículo 22. Veja que o Espírito Santo está falando. E libertados do pecado, eu gosto mais dessa tradução. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No original, no doulos, no grego, escravos da justiça de Deus. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Escute, a religião não pode fazer isso. A religião evangélica não pode fazer isso. Muito menos a religião católica, o budismo, o espiritismo. Mas você conhece alguém que pode. Amém. Seu nome é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz.
aquele que era, que é e que para sempre será, e que virá nas nuvens de glória para arrebatar o seu povo. Fica de pé. Nós vamos orar agora por você. Amém? Aleluia. Alguém chama a Andressa, por favor. Geise, só por favor.